Eu costumo, antes de criar os algoritmos propriamente ditos, marcar certos pontos que vão servir de base para a resolução do problema. Então, eu vou aqui inserir comentários justamente nesses pontos que eu considero importantes para montar o raciocínio, né, a ideia do algoritmo, né? Então, assim, a primeira parte, geralmente, utilizando aqui o Portugal do Visualg, a gente define o nome do algoritmo. Nome é algoritmo. Em seguida, a gente define uma seção para as variáveis. Aí, no caso do algoritmo propriamente dito, a gente tem que definir três blocos, né, ou três partes, que é a entrada de dados, o processamento de dados e a saída de dados. Só lembrando que tudo que está depois dessas duas barras é ignorado durante a execução do algoritmo, tá? Então aqui no Visualg, para a gente definir o nome do algoritmo, a gente utiliza a palavra reservada algoritmo e coloca o nome do algoritmo entre aspas duplas. Então, aspas duplas. Então, entre essas aspas, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, com espaço, com caractere especial, com acento ou sem acento, tanto faz. E para seguir aqui um padrãozinho que eu gosto, eu vou colocar assim, soma números. Tá? Vocês podem definir um padrão que vocês queiram. Em seguida, como a gente já colocou aqui, a gente tem que declarar as variáveis. E a palavra reservada é var. Só que eu não vou declarar as variáveis ainda. Ok? Vou deixar isso aí para um outro momento dentro da sequência do algoritmo. O início do algoritmo no Visualg, ele é marcado pela palavra início, e lá o finalzinho dele é marcado pela palavra reservada, né? Ou pela instrução fim algoritmo. Ok? Então, assim, como o objetivo é somar dois números, a gente tem que pensar o seguinte, quais são as entradas, tá? E a partir dessas entradas, quais são as saídas? E a gente ainda pode melhorar um pouquinho, né? E tendo as entradas, como é que eu processo essas entradas para ter as saídas? Então aqui a gente vai ter que receber, ou vai ter que fazer a leitura de de dois números. Então, ó, a instrução para ler o que é digitado no teclado é leia, né? Então eu vou colocar aqui leia número 1. Vai ser o primeiro número, né? Vai ser lido e armazenado na variável número. O segundo número é leia número 2. Ok. E eu quero exibir o que? A soma, né? Então, escreva soma. Deixa eu só corrigir aqui, botei 2,6. Então, eu vou ter duas entradas, que é número 1 e número 2, e vou ter que somar esses números, né? E o resultado dessa soma vai ter que ser exibido ali na saída, né? No terminalzinho. Então, a soma vai receber o número 1 mais o número 2. Ok? Então, olha só. Aqui a gente conseguiu já ter uma noção das variáveis que a gente vai utilizar, né? Que é número 1, número 2 e soma. Aí eu volto aqui na seção que é destinada à declaração de variáveis e coloco, né? Número 1, número 2, soma. O tipo de dados, né? O tipo dessas variáveis, a gente vai considerar que seja real. Poderia ser inteiro também, sem problemas. Tá? Então tá aqui, né? O básico a parte, digamos, essencial do algoritmo para somar dois números está definida. Tá certo? Então, como eu falei, eu gosto de separar em 5 bloquinhos ali, que é o nome do algoritmo, a seção de declaração de variáveis, a entrada de dados, né? Quais serão os dados fornecidos,
o processamento de dados, né? O que a gente vai, quais são as operações, né? Ou tomada de decisão, ou outras instruções que a gente vai executar sobre essas entradas para ter a saída. Tá? Então, se a gente executar aqui, ó, run, rodar o algoritmo, você pode pressionar F9. Então, aqui, ó, o prompt, ele está esperando que você digite alguma coisa. Então, eu vou colocar 2, aí o próximo, ó, 3, e o resultado soma é 5. Então, é basicamente isso, né? Não tem muito, digamos assim, com esse algoritmo não tem muita dificuldade para entender. A gente poderia melhorar o seguinte, ó. Vocês viram que lá só fica o prompt e esperando que você digite alguma coisa. Seria interessante a gente colocar uma mensagem para o usuário, né? Então, aqui eu posso colocar uma mensagem utilizando a instrução escreva, né? Então, digite o primeiro número. Lembrando que você pode colocar entre aspas duplas ali o que você quiser, né? Digite o primeiro número, digite um número, tá? Aí antes do número 2 eu vou colocar uma mensagem também. Digite o segundo número. E aqui na saída, a instrução escreva, ela pode receber vários parâmetros. Então eu vou colocar assim, ó, a soma. Opa, o que eu fiz errado aqui? Ah, tá. Então, ó. Tá dando um errinho aqui, deixa eu só corrigir. Ok, voltando. A soma é... Aí você coloca a frase, né? A soma é entre aspas duplas, separa por vírgula. E o que vem depois ele vai completar com o conteúdo da variável soma. Então a gente vai executar novamente. Observe que já ficou interessante. Ó. Digite o primeiro número. Ok, vou colocar um 2, um 5, perdão. Digite o segundo número, vou colocar um 2. Aí a soma é 7. Pô, legal. Tá? Então é basicamente isso.